Falando sobre empreendedorismo feminino, é isso mesmo, né? Que nunca esteve aí tão forte no Brasil, atingindo, para vocês terem uma ideia, a marca histórica de 10 milhões de donas de negócios. É isso mesmo, hein? 10 milhões de donas de negócios. Mas também os números acendem um alerta. Elas ainda ganham, em média, 24% menos que os homens na mesma posição. Vamos analisar hoje o que está por trás desse recorde, o que precisa mudar, né, para que o talento feminino seja valorizado com justiça. A gente está recebendo aqui a mentora de finanças, Simone Santolin, para falar justamente sobre esse assunto. Simone, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde a todas, todos aí que estão assistindo o programa. Então, Simone, o que será que acontece, né? As mulheres empreendem, a gente tem aí um número impressionante, né, de mais de 10 milhões de donas de negócios, negócios iguais, acredito que os mesmos feitos pelos homens. Por que ainda tem ali esse um quarto ali, né, 24%, 25% de remuneração mais baixa? O que elas fazem ou não fazem para ter essa remuneração mais baixa, Simone? As mulheres não é por falta de capacidade, elas são muito mais capacitadas muitas vezes que os homens. O que acontece é que muitas vezes a mulher ela tem vários papéis e acaba que o tempo dela entre a vida pessoal como mulher, como esposa e também nessa questão de estar também como profissional, o tempo dela ele acaba reduzindo, então ela acaba também não conseguindo ter esse impacto maior. Muitas vezes também pela falta de crédito, então isso também é um fator que acaba também impedindo que o rendimento delas também se sobressaia ali junto com os homens, né? Temos as questões também de dificuldade de escala mesmo desse negócio em função desse movimento todo da informalidade também, então todos esses fatores eu acredito que influenciam muito ali esses números. Acredito também, né? Por outro lado, a gente tem um recorde de 10 milhões, né, de donas de negócios aí, o Brasil bateu o recorde, na verdade 10,4 milhões de mulheres donas de negócios. Importante, né? A gente tem esse crescimento aí e esse movimento de uma questão de oportunidade, ou as mulheres estão empreendendo mais, talvez pela própria necessidade, Simone? Eu vejo que ele é misto, mas muito se sobressai com relação por necessidade. Hoje a mulher muitas vezes é ela quem sustenta, tem o sustento muitas vezes da casa, ou ela tem uma proporção até às vezes muito maior, né, que um homem. Então acaba que ela vai para o mercado como essa forma mesmo de se sustentar, né, de ter uma autonomia muitas vezes. Então, isso acaba que realmente esse jogo, né, dessa informalidade, muitas vezes também ele começa dessa forma porque ela precisa ir lá, né, e iniciar algum negócio de alguma forma, né? Perfeito. A questão também, Simone, sobre os setores de atuação, né? Existe uma concentração dessas 10 milhões de empreendedores em setores específicos, ou as mulheres estão conseguindo romper aquela barreira aí em áreas tradicionalmente masculinas, como, por exemplo, a tecnologia e a indústria, né? Eu vejo que ainda a mulher ela acaba ficando mais na áreas de serviço e de comércio. E a parte de tecnologia ela começou, mas ainda de forma muito tímida, né? E com relação às indústrias, como precisa uma indústria geralmente mais equipamentos, um investimento de aporte inicial maior, e a mulher muitas vezes ela não tem acesso a créditos e créditos com taxas menores, então ela acaba indo para outros segmentos. Ela vem avançando de uma forma também ainda bem desproporcional ainda que o homem nesse Perfe- movimento. Sim, sim. E você tocou numa questão importante ali, Simone, que é a gestão do tempo, né? Vamos voltar a falar nesse assunto, porque isso é importante, né? O fato da mulher ainda ser a principal responsável aí pelo cuidado com a casa, né? E a família, inclusive, né? Isso acaba talvez limitando, então, o crescimento financeiro do seu negócio. Talvez não teria que se aprofundar na questão do gerenciamento do tempo também? Exato. Eu vejo no meu dia a dia mesmo, que eu atendo mulheres empreendedoras, a maior questão hoje da mulher é a gestão do tempo, porque ela acaba tendo uma sobrecarga e ela acaba
tendo que dar conta de muita coisa, acaba se estressando também, e ao mesmo tempo, como ela tem esses papéis de mãe, de esposa, enfim, da própria mulher, isso eu acho que eu vejo que é um grande travamento, porque ela não consegue gerir, né, o tempo dela pela sobrecarga mesmo de atividades. Então, o negócio dela, ele acaba perdendo essa questão do crescimento em função realmente do tempo. Então, ela precisa, né, enfim, ter se organizar melhor, ser mais produtiva ali, então sentar, organizar a agenda, ver o que realmente é prioridade para poder avançar nos negócios. Perfeito, né? Sem falar na questão da maternidade também, né? Conciliar aí a expansão de um negócio próprio com a maternidade também, né? Onde aí a gente tem uma rede de apoio num país aí nem sempre, né, eficiente. Muitas vezes eu converso com o prefeito, sempre pergunto sobre a questão das creches, né? Da pré-escolinha ali. Eu acho. Tá complicado, né? Ser mãe e ser empreendedora também. Sim, essa questão da mãe, e da mãe mesmo a mulher ser mãe, então assim, dependendo da fase que o filho está, então se o filho é recém-nascido, está num movimento, uma criança que tem mais dependência, então acaba que o tempo da mulher ele fica, precisa ser, na verdade, um pouco mais exclusivo. E isso tem um impacto, porque muitas vezes essa mulher ela não tem uma rede de apoio. Então, isso tem um impacto enorme ali no negócio dela. Então, às vezes, ela busca negócios informais, com menos tempo envolvido, enfim, ela não tem esse crescimento para essa gestão mesmo, para aquele momento que ela está vivendo com a maternidade e esse impacto, né? Diferente com o homem, que ele sai para trabalhar e não tem toda essa responsabilidade que acaba ficando ali com a mulher. Perfeito. Outra questão importante também que essa pesquisa mostra é a questão da escolaridade, né? Será que as mulheres empreendedoras, como você falou, muitas vezes são até mais qualificadas que os homens, né? E por que essa qualificação muitas vezes também ainda, né, não se traduz em uns ganhos maiores, mesmo tendo uma escolaridade maior? Porque até essa questão da maternidade, muitas mães, né, agora menos, mas antigamente até deixavam de estudar para se dedicar à própria família, né? Exato. Eu vejo por mim também. A mulher ela é muito mais dedicada que o homem. Então, questão de qualificação, de busca do conhecimento, todas essas questões aqui eu vejo que ela é mais, realmente ela busca mais que o homem. Mas o que que acontece? O homem ele acaba tendo grupos mais de network, ele tem também essa disponibilidade, por exemplo, no corporativo tem isso, às vezes é algum jantar, é alguma reunião de negócio, a mulher muitas vezes tem os filhos, tem a família, tem outras coisas que também a carga horária às vezes dela não comporta, pensando numa questão corporativa. Em outros momentos, a mulher ela precisa dar prioridade para casa. Então o homem ele tem mais liberdade também de viagem, de todas essas questões. Então sempre tem esses impactos, né? Então o homem ele acaba tendo uma ampliação maior de parcerias, de negócio. Alguns também são mais masculinos, também essa questão quando tu pensa de corporativa, de negócio. Então eu vejo que isso tem vários impactos também. Sim, Exatamente. sim. E até do ponto de vista econômico, a questão do acesso ao crédito, né? Porque o capital aí é fundamental para você expandir o seu negócio. E as mulheres, às vezes, podem enfrentar até dificuldades na hora de conseguir um empréstimo, né? Porque tem que depender, muitas vezes, da composição da renda do marido e tal. Aí vem a questão de taxas mais altas por não ter um determinado ganho X, mas a pessoa está começando, daí fica uma coisa leva a outra e fica mais complicado ainda também, né? Entrar no mercado. Exatamente. O que que eu vejo? Muitas vezes a mulher, por ela começar ainda não numa forma estruturada, né? Ela começa vendendo. Então, ela Isso, não começa de uma isso. forma estruturada, entendendo dos números dela. E muitas vezes o que que acontece? Que eu vejo muito no meu dia a dia, a mulher, eu vejo esse negócio como uma oportunidade, mas eu não fiz uma análise desse negócio Sim. realmente. Ele vai me dar essa lucratividade. Isso vai o que eu espero desse negócio. Então, isso é um grande ponto. E dela começa de forma informal. Ele chega lá no banco para buscar digamos, para crescer aquele negócio, como ela está de forma informal, o banco ele vai olhar os números, É, vai olhar aquele CNPJ. E ela não tem isso. Ou muitas vezes, por os bens, não ter bens, ou às vezes está no nome do marido e todas essas questões aqui, acaba impactando numa análise de crédito. E essa análise de crédito não entrega, de repente, o financiamento que ela precisa para crescer.
Ou quando consegue, que de repente com outras financeiras, outras questões, as taxas são muito altas. E aquele lucro daquele negócio, o que que acontece? Ele acaba sendo consumido pela despesa financeira e acaba não sobrando. Então, não há um crescimento, uma escala sustentável. Então, acaba que ela fica ali, ela tem um negócio, mas muitas vezes ela não consegue escalar de uma forma realmente, como muitas vezes alguns negócios masculinos têm essa visão um pouco mais de negócio, e até para não ter tempo, muitas vezes, para o negócio dela de forma estratégica, né? Com certeza. Simone, você está falando da onde? Aqui eu vou fazer minha pergunta sobre o Rio Grande do Sul aqui, sobre a questão da expansão, porque aqui a gente tem, né, a gauchada toda aqui, né? Se as mulheres estão acompanhando esse crescimento também aqui no Rio Grande do Sul. Sim, as mulheres estão. Inclusive, eu vi recentemente uma pesquisa que ela foi feita pelo Sebrae. Aqui a gente tem 583 milhões de donas de negócio, que pequenos negócios. Então, isso representa Opa, 34% aqui do dos mercado. negócios gerenciados por mulheres. Então, esse impacto ele também está aqui no Rio Grande do Sul, mas com as mesmas dificuldades. Eu percebo que eu venho com as Acredito. mesmas dificuldades em termos de Brasil mesmo. Acredito. Será que não falta também aí, só para a gente concluir aqui, Simone, políticas de incentivo aí, né? Talvez, né? Apoio das associações comerciais também, né? A gente falou ali em curso de capacitação, não misturar muitas vezes a renda própria com a renda do negócio, ali como você falou, às vezes começam vendendo e até se estruturar, aquilo ali fica patinando, porque tem coisas básicas ali que no começo não são observadas. Exato. O que que eu vejo? Quando a mulher começa no negócio, ela começa vendendo. Então, às vezes, ela não tem renda. Então, começa a misturar as contas dela pessoal com o negócio. Então, não começa de forma estruturada. Eu tenho um negócio, eu tenho, muitas vezes, ali falta educação financeira, de eu ter começar um negócio de forma que eu já tenho outros rendimentos, ou tenho uma reserva que vai me dar o sustento aqui, me dar autonomia para alguns meses para esse negócio começar a girar, que é como um Ah, filho, né? boa. Então, tem que botar aquela semente para aquele negócio começar a crescer. Então, muitas vezes, essa questão, ela acaba interferindo muito nessas questões e vem o impacto também, né? Porque ela não tem todas essas questões de incentivos, né? Governamentais e muitas vezes eu vejo associações. Tem muitos cursos gratuitos? Tem. Sim, sim. Conhecimento tem. O que está faltando é a prática. Ela não sabe como colocar isso na prática. Então, eu tenho conhecimento, mas eu não sei colocar na prática. Eu não aprendi a gerenciar meu negócio. Boa, boa. Nesse sentido, dica para quem está começando, Simone, aí para as mulheres que fazem, né, parte dessa estatística aí, ou que desejam começar hoje a empreender aí, qual é o primeiro passo para garantir que o seu negócio seja rentável e também não seja apenas aquela renda de sobrevivência, né? Possa se transformar num negócio, como qualquer negócio administrado por homens, por exemplo. Eu vejo que essa mulher, ela tem sim que começar vendendo, que é o primeiro passo. Mas junto com isso, ela precisa entender que ela precisa começar a dominar os números dela, que ainda são o dinheiro pequeno, já de início. Então, dominar o teu dinheiro pessoal, que é a tua educação financeira, buscar esse entendimento de como é que faz um controle, pelo menos básico, de entradas e saídas, o que, que esse negócio está gerando de caixa, de lucro, é os primeiros passos. Separar as contas pessoais, o negócio, tratar aquele empreendedorismo não só como empreendedorismo, mas ela tratar isso como uma empresa, como empresária, que acho que aqui é o ponto fundamental. Eu não sou só uma prestadora de serviço, eu sou uma empresária, mesmo que eu ainda não tenha um CNPJ. Então, esse entendimento, porque empresária é uma profissão, e empreendedora, a gente começa como empreendedora, mas para a gente crescer nesse nosso negócio, realmente a gente precisa entender realmente de controle financeiro, de geração de caixa, precificação. Então, já começar de forma ainda pode ser um pouco mais simples, mas já começar com essa mentalidade. Boa, boa, é verdade, né? A mulher se enxergar como uma empresária, ela mesma apostar nela mesma, se enxergar como uma empresária, muito bem comentado, viu, Simone? Fica, não, eu sou empreendedora, nada contra, né? Mas eu sou vendedora, e aí fica naquelas questões ali que é no início, como a Simone falou ali, empreender, a gente começa empreendendo, mas aí você tem que se ver como uma empresária, dona de um negócio, né? Que está sempre em expansão e que você está aí competindo de igual para igual com os homens e valorizar o valor, né, o preço do seu trabalho. Simone, muito obrigado, viu, por participar aqui, né? A gente já está colocando ali o arroba ali da Simone, Simone _ Santolin, é isso? Isto.
Para quem tiver dúvidas, então, por favor, comece a empreender, né? E comece a empreender bem aí, né? Com qualificação para o negócio crescer o mais rápido possível. Obrigado, Simone. Eu que agradeço. À Valeu, disposição. até a próxima. Um abraço.